Meus amados irmãos, por gentileza, eu quero convidá-los para nós lermos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 1 ao 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro único no Novo Testamento. O livro histórico, escrito por Lucas, de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que Lucas também escreveu um evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E quando nós iniciamos a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós somos informados que Atos é o segundo volume que Lucas escreveu, justamente aonde ele para no Evangelho escrito por ele, é praticamente aonde ele começa no livro de Atos dos Apóstolos. Se no Evangelho Lucas registrou aquilo que Jesus começou a fazer, e não só a fazer, mas a ensinar, o livro de Atos dos Apóstolos mostra o que Jesus continua fazendo, ou continuou fazendo, mas agora por meio da sua igreja, por meio do poder do Espírito Santo, que desceu conforme o registro de Atos capítulo 2. Portanto, o livro de Atos registra os primeiros 30 anos da história da igreja. Atos faz uma ligação entre essas duas coletâneas do Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas paulinas, ou as epístolas como um todo. O evangelho segundo Lucas é um evangelho escrito por um gentil para um cidadão chamado Teófilo. E o livro histórico de Atos continua sendo escrito por um gentil para a mesma pessoa. Então nós temos aqui o registro dos primeiros 30 anos da igreja. Depois, é claro, da ressurreição e ascensão de Jesus. Aqui nós temos o registro histórico não exaustivo, é claro, que se Lucas fosse registrar tudo o que Deus, o que Jesus fez por meio dos apóstolos no primeiro século, isto aqui não precisava de quantos livros? De vários. Então aqui é um registro dos principais acontecimentos. Se lermos o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós chegaremos à conclusão que a ênfase é sobre no ministério de Pedro. Agora, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, a ênfase é sobre no ministério de Paulo. Então, até o capítulo 12, a ênfase, Pedro. A partir do capítulo 13, a ênfase
o ministério de Paulo. Agora existe um tema que percorre todos os capítulos praticamente de Atos, que é o tema da ressurreição. Jesus morto, crucificado, e como era que se encontravam os discípulos? Cheios de coragem para enfrentar a oposição judaica, a oposição inflexível de Roma, por interesses escusos e políticos. Era assim? Não. Nós encontramos os discípulos perplexos, atônitos, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nós colocamos aquela carga sobre Tomé da incredulidade, mas a verdade é que todos estavam numa mesma condição. Tomé, porque não estava naquele domingo da aparição de Jesus, então ele precisou de outra aparição para que pudesse, mas todos estavam ali com medo, estavam escondidos, mas com a ressurreição de Cristo, eles se encheram de ânimo, eles se encheram de vigor, e ainda mais com a descida do Espírito Santo. Se nós encontramos no final dos evangelhos os discípulos e até mesmo os apóstolos com medo, perplexos, nós começamos o livro de Atos quando Jesus sobe, que o capítulo 1 registra as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Já no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, porque depois da ressurreição de Jesus passou 40 dias ainda aparecendo somente aos discípulos. Nenhum incrédulo, nenhum ímpio teve o prazer de ver Jesus ressuscitado, mas 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce, e desce para cumprir o que Jesus tinha dito, para encher os discípulos de coragem, para encher os discípulos de ousadia. E quando aqueles que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes ficaram atônitos, perplexos, por verem aqueles judeus galileus falarem em seus próprios idiomas, Pedro se levanta, juntamente com os 11, e diz: isto é cumprimento do que falou o profeta Joel. E o profeta Joel disse o quê? Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele continua e fala sobre a ressurreição. Então Jesus diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Testemunha de quê? Testemunha da minha ressurreição, testemunha de que eu venci a morte, de que eu venci o pecado. E os discípulos foram. Então o livro de Atos é o progresso do evangelho, é o evangelho saindo de Jerusalém, é o evangelho saindo da Judéia, é o evangelho rompendo fronteiras e indo até os confins da terra, indo na Galácia do Sul, indo na Ásia, indo na Acaia, indo na Macedônia, indo até a Europa, indo até Roma. E nós encontramos o final de Atos, Paulo preso em Roma, numa prisão domiciliar, mas com a oportunidade de pregar o evangelho, de escrever. Então, o livro de Atos é o livro que mostra a propagação da igreja. E eu li justamente aqui, na igreja que estava em Antioquia. Antioquia, preste atenção em mim aqui. Antioquia, aproximadamente 16 cidades receberam o nome de Antioquia por um cidadão chamado Seleuco Nicátor, que foi fundador do Império Seleucida, aproximadamente em 312 a.C. Antioquia significa pertencente a Antíoco. Antíoco era o pai desse cidadão. Então ele, em homenagem a seu pai, colocou o nome nessas cidades de Antioquia. Dessas 16 Antioquias, o Novo Testamento registra apenas duas. Uma, que eu acabei de ler, Antioquia da Síria, e a outra, Antioquia da Pisídia, aonde o apóstolo Paulo foi durante a sua primeira viagem missionária na Galácia do Sul, hoje atual região da Turquia.
O que nós sabemos é que somente na Síria haviam 5 cidades por nome Antioquia, sendo esta aqui, que eu acabei de ler, Antioquia da Síria, a capital e a mais importante de todas elas. Essa cidade, segundo os historiadores, tinha aproximadamente 500 mil habitantes e disputava, juntamente com Roma, capital do império, e com Alexandria no Egito, o status de cidades mais importantes do Império Romano. Era um polo comercial e tinha grande diversidade cultural. Mas como é que o Evangelho chegou aqui? Nós somos informados pelo próprio livro de Atos dos Apóstolos que o Evangelho chegou aí por ocasião daquela perseguição e da morte de Estevão. Os discípulos estavam muito concentrados em Jerusalém. Esta é a grande verdade. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Foram revestidos de poder, mas muita gente ainda ficou em Jerusalém. E Deus permitiu que Estevão, o primeiro mártir, fosse morto apedrejado, e uma grande perseguição se levantou contra a igreja. E por causa da perseguição, os discípulos tiveram que ir. E esse registro está em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, que diz assim: ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Que Antioquia? Antioquia da Síria, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus helenistas, judeus de língua grega. Veja, que mesmo eles saindo, a princípio, a palavra era comunicada apenas a judeus de língua grega. Mas continuando o texto, versículo 20: havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22, e chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Alguém com coragem, sabendo que Jesus tinha dito o quê? Ide por todo o... Disse, vamos pregar para os gentios. A gente tem que pregar para os gentios, porque o evangelho é para todos. E pregaram. E você sabe qual foi a receptividade? Grande número se converteu. E agora nós temos o quê? Nós temos o maior centro cristão fora de Jerusalém, que é quem? Antioquia da Síria. Pasme os irmãos. Mas vocês sabem quem foi que enviou Paulo? Na primeira, segunda e terceira viagem missionária? Não, eu sei que foi Jesus, mas a igreja. Não foi a igreja em Jerusalém. Quem enviou Paulo foi a igreja em Antioquia da Síria. A igreja em Jerusalém era majoritariamente composta de judeus. E dentro da igreja de Jerusalém, tinha judeus teoricamente convertidos, do partido dos fariseus, que resistiam ao evangelho da graça. Mas quem envia Paulo é a igreja de Antioquia. É esta igreja, e é nesta cidade, que os discípulos são, pela primeira vez, chamados de cristãos. É aqui nesta cidade. E como esta igreja é uma igreja missionária, como esta igreja é uma igreja que se preocupou com missões, eu quero tirar daqui características de uma igreja missionária. Características de uma igreja verdadeiramente missionária. Eu vou citar as características da Bíblia, aqui de Atos, e nós vamos confrontando a nossa realidade. Tá bom assim? Nós vamos confrontando. E vamos deixar que a Bíblia diga aonde a gente precisa melhorar. Primeira característica da igreja em Antioquia da Síria: diversidade. Diversidade. Olha para o texto aí, capítulo 13. Olha para o texto. Diz assim:
Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, ele vai citar aqui, o Lucas, 5 lideranças da igreja em Antioquia da Síria. E baseado nessas 5 lideranças, eu quero mostrar a vocês a diversidade daquela igreja. Enquanto a igreja em Jerusalém era uma igreja um pouco fechada para a admissibilidade dos gentios, precisou Deus ir quebrando paradigmas, e o ministério de Pedro é uma prova disso. A igreja de Antioquia da Síria era diferente. Vejamos, primeiro da lista, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um judeu natural da ilha de Chipre. Um judeu que se converteu ao cristianismo e se tornou membro da igreja em Jerusalém. Na verdade, seu nome não era Barnabé, seu nome era José. Mas os apóstolos gostavam tanto dele, que disseram, vamos chamar esse cidadão de Barnabé. Porque o nome Barnabé significa filho da consolação. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 36. Outra informação sobre Barnabé, era que ele era um homem de posses, um homem que tinha condições financeiras, e foi um dos primeiros que pegou a sua propriedade, vendeu, pegou esse recurso, depositou sob a confiança dos apóstolos, para que a igreja suprisse a necessidade dos mais pobres. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 37. Também somos informados em Atos capítulo 9, versículo 27, que foi Barnabé quem apresentou Saulo, ou Paulo, que é a mesma pessoa, aos apóstolos em Jerusalém. Porque quando ele chegou lá, o Paulo, já depois de ter um encontro com Cristo, ressuscitado no caminho para Damasco, a igreja olhou assim, com a desconfiança. E eu vou até citar, eu vou até ler aqui, para vocês verem o tamanho da desconfiança da igreja de Jerusalém, com esse cidadão que foi alcançado por Jesus. Capítulo 9, versículo 27, diz assim, então Barnabé, vamos a partir do 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo, não acreditando que ele fosse um discípulo verdadeiro. Quando Paulo chegou em Jerusalém, a turma olhou assim e disse, rapaz, e se esse cidadão tivesse fingindo? Começar a saber onde é que a gente se reúne, ter participação aqui, então, barra ele aí. Mas Barnabé fez o quê? Olha o 27. Então Barnabé, filho da consolação, tomando consigo, disse, venha cá, cidadão, levou aos apóstolos e contou como no caminho para Damasco, ele vira o Cristo ressuscitado, e que o Cristo ressuscitado tinha falado com ele. E como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Olha o 28. Andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. Olha a missão de Barnabé. Venha, fique comigo. Porque você comigo, quando alguém desconfiar de você, eu estou aqui para dar uma palavra e dizer o que verdadeiramente aconteceu com você. Então, uma liderança da igreja de Antioquia, Barnabé. Outra liderança, voltando aí, capítulo 13. Outra liderança, Simeão, chamado o Negro. Segundo alguns comentaristas, não é a Bíblia quem diz, são os comentaristas. Segundo alguns comentaristas, este Simeão aqui é o mesmo Simão Cirineu que foi forçado, constrangido a carregar a cruz de Jesus. Se isto é verdade, o que os comentaristas estão sugerindo, então nós temos aqui na lista o primeiro líder da igreja de nacionalidade africana. Nós temos um judeu natural da ilha de Chipre, e agora nós temos alguém de nacionalidade africana. Terceira liderança da igreja de Antioquia, Lúcio de Cirene, já está dizendo, Cirene no norte da África. Mais uma liderança da igreja de Antioquia, que era de nacionalidade africana. Vamos para a quarta liderança, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Manaém,
Ele era irmão de criação de Herodes Antipas, que governou a Pérea e a Galileia de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Apareceu quem aqui na lista? Apareceu aqui alguém da aristocracia, alguém da alta sociedade, alguém de uma classe alta, membro e líder da igreja em Antioquia. E por último, Saulo, que foi um dos maiores perseguidores que a igreja em Jerusalém não estava muito convencida sobre a sua conversão, mas a igreja de Antioquia recebeu ele de braços abertos. Primeira característica dessa igreja: diversidade. Irmãos, olhem para mim. Eu sei que a igreja não pode aceitar tudo. Isso até as crianças sabem. Porém, todavia, entretanto, a igreja tem que estar com as portas abertas para todos, seja de classe baixa, seja de classe média, seja de classe alta, que apareça aí na frente com um carro do ano, ou apareça aí de bicicleta. A igreja de Jesus não olha para a condição social. A igreja de Jesus está de portas abertas para receber qualquer um. A igreja é um hospital, e o hospital recebe pessoas boas, ou foi feito para receber pessoas doentes? Aqui é lugar de receber todo tipo de pessoa. Pessoas que vivem na prostituição, no adultério, no crime, nas drogas, pessoas infelizes dessa vida. A igreja tem que estar com as portas abertas. E eu quero dizer uma coisa séria para vocês, que vocês já me conhecem. Eu não subo num púlpito para pregar brincadeira. Vocês sabem que nós estamos vivendo em um momento de polarizações. É polarização na política. Ah, eu sou do PT. Ah, eu sou do PSL. Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou arminiano. Ah, eu sou calvinista. Vá para a internet para você ver. Somente polarizações. E nós, a igreja tem posição definida? Tem. São os princípios bíblicos. Mas nós não podemos entrar nesse meio de polarizações e acabar retendo o evangelho para quem pensa diferente de nós, irmãos. É para essa turma que a gente precisa pregar o Cristo que morreu e que ressuscitou, subiu e em breve voltará para arrebatar a igreja. Ah, eu só vou pregar para quem pensa do meu jeito. Meu Deus do céu. Ide por todo o mundo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O pastor já disse aqui. O evangelho é para todas as classes. Não está convencido? Leia João 3,16. Porque Deus amou somente Tibiri 2. Foi não? Porque Deus amou somente Santa Rita. Foi assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esta é a vontade de Deus. 2 pontos: que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Ninguém pode colocar o evangelho dentro da secretaria, dentro de 4 paredes. Quando a igreja, há 500 e poucos anos atrás, pensou que mandava no evangelho, Deus levantou um homem, um monge agostiniano, com a mensagem do evangelho, e rompeu as barreiras da Idade Média. Ninguém pode deter o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, e o evangelho vai aonde Deus quer que ele vá. Tenhamos cuidado, para nós não entrarmos em polarizações e negarmos o evangelho. Tenhamos cuidado. Quantas pessoas, às vezes, não sentem facilidade em pregar para uma pessoa que vive em uma condição social melhor, mas para um mendigo, para alguém que está à beira da sociedade,
para alguém que não tem casa para dormir, aí olha assim. Possa ser que eu vá e me contamine. Ó, Jesus tocou em leproso e não se contaminou. Você vai se contaminar? Porque se você pensar que vai se contaminar, é porque você já está contaminado. Não importa. Eu sei que os teólogos da prosperidade, quando chega alguém, sabe o que é que eles querem? Dinheiro. Teologia da prosperidade olha assim e mede a sua espiritualidade por aquilo que você tem financeiramente. Você tem uma casa boa, nova, na praia, você tem um carro bom, você tem um emprego bom, então tua vida está assim com Deus. Mas você pega coletivo, você anda de carona, então você dá com encosto. Não, a vida de ninguém consiste no que ela possui. O evangelho tem que ser anunciado para todos, e para os ricos também. Tem gente que acha que todo rico, não, é rico, não, o rico, anunciar o evangelho para o rico também, porque ele precisa, tanto quanto pobre. Não há virtude em ser pobre, e nem há virtude em ser rico. Todos têm uma alma e precisam ouvir o evangelho. Quem pode dizer amém? Palavra. Capítulo 11, versículos 25 e 26. Olha o que é que está escrito. Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. 26. E tendo-o achado, levou para Antioquia. Por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita. Uma igreja missionária é uma igreja instruída nas verdades fundamentais do evangelho. Eu dei uma olhadinha aqui para baixo, aqui no púlpito, para ver se eu achava um daqueles livrinhos da doutora Giovanetti, das doutrinas fundamentais. Aí, quando o pastor Djalma vai anunciar, ou Roberto Brito, ou algum irmão, aí diz assim, não, você que é novo convertido, tal. Eu até entendo essa questão de ser novo convertido, mas eu quero dizer uma coisa, tem pessoas que têm 30 anos na igreja, e não sabe, e precisa daquele livrinho urgentemente, para saber as doutrinas fundamentais da fé. Eu quero dizer uma coisa para vocês, quem vai lá para fora, sem saber as doutrinas fundamentais da fé, acaba pregando heresia e não o verdadeiro evangelho. Como é que você quer ir lá para fora, se você não sabe o mínimo de justificação pela fé? A doutrina pela qual Lutero disse que uma igreja permanece de pé ou cai. Isto é o mínimo que se exige de nós, que está em Romanos, que Paulo ensinou isso há praticamente 2000 anos, mas tem gente não sabe, aí vai lá fora e ensina o quê? Salvação pelas obras, dando a entender na mensagem que o pecador precisa praticar uma série de pré-requisitos para poder alcançar a salvação. Irmão, isso é catolicismo rebuscado, melhorado. O evangelho diz que nós somos salvos pela graça, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Sabe o que o pecador precisa ouvir? Não há nada que você possa fazer que consiga resolver o seu problema com Deus, só Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por sua causa. É isto. Eles também lá fora não precisam ouvir que na vida ímpia que eles vivem, eles são um espelho que reflete a imagem do Senhor. Imagina você lá, em vez de você pregar arrependimento, fé salvadora, a suficiência da graça, reconhecimento do pecado, você é um espelho. Aí o pecador vai olhar e dizer, rapaz, desse jeito, eu estou sendo espelho, eu acho que Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Não, como é que a Bíblia diz? O pecador que não tem Jesus, como é que a Bíblia chama ele? A amizade do mundo é inimizade, ele é inimigo de Deus. Ele precisa saber, sabe de quê? Ele precisa saber de duas coisas: que a ira de Deus está sobre ele, mas que Deus tem uma chance para ele, e que ele precisa urgentemente se jogar aos pés de Jesus e clamar por perdão e por misericórdia. É isso que o pecador precisa ouvir,
Porque você tem muita gente entrando na igreja, entra e sai, parece até um rodízio. Já viu aqueles estacionamentos que na frente está rodízio? Rodízio, sabe por quê? Porque venha que a tua vida vai melhorar, venha que a tua vida vai ser um mar de flores, venha que os teus problemas vão se acabar. Um dia eu ouvi o camarada dizendo isso, eu disse para a pessoa, sabe o que ele está dizendo para você? Que você vai morrer. A pessoa disse, mas é que vai morrer, porque você viveu uma vida aqui sem problema, só morto. É isso que ele está querendo. Não, no mundo tereis o quê? Nós temos problemas, mas nós temos uma esperança eterna. Não há nenhum problema que possa nos desanimar, nos colocar para baixo. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus no coração. Essa é a maneira de tratar. Você vai enfrentar problema, mas com Jesus vai dar tudo certo, porque Jesus venceu e você também vai vencer. Preguemos o Evangelho. Preguemos a mensagem de João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Preguemos a mensagem de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Preguemos a mensagem dos apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos. A igreja precisa estar instruída para não pregar heresia lá fora. Terceiro lugar, a igreja de Antioquia lutava fortemente contra o legalismo judaizante. Leia o capítulo 15. Quando a turma de Jerusalém chegou em Antioquia, os gentios tudo dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus me salvou. Aí a turma chegou e disse assim, ei, vocês estão alegres por quê aí, hein? Estou conjecturando, mas isso está no capítulo 15. Vocês estão alegres por quê, hein? Se vocês não se submeterem à circuncisão, o calendário judaico e a dieta, não podem ser salvos. Menino, quando Paulo e Barnabé viu isso, diz o texto, eu não vou ler porque não dá mais tempo, que houve grande discussão. A liderança da igreja em Antioquia disse, não, aqui você não vai ensinar legalismo não. Aqui você não ensina salvação pelas obras não. Aqui é o evangelho da graça. E a igreja enviou eles, sabe para onde? Para Jerusalém. E aí aconteceu, sabe o quê? Aconteceu o primeiro concílio da igreja para tratar sobre o quê? Para tratar sobre essas questões da admissibilidade dos gentios na igreja. Segundo dado, irmão, quando se tratava de legalismo, Paulo era um leão. Olha o que eu estou dizendo a vocês aqui. Quando não se tratava de salvação, Paulo era tolerante. Por exemplo, Paulo permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. Mas permitiu não como pré-requisito para a salvação, mas para não pôr nenhum impedimento na pregação dentre os judeus. Mas Tito não. Tito, Paulo disse não. Tito não vai se circuncidar, porque a questão era o quê? Pré-requisito para a salvação. E você sabe o que foi que Paulo fez? Pedro, eu estou falando de Pedro. Pedro desceu de Jerusalém para Antioquia, estava lá com os gentios. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês. Daqui a pouco alguém chegou e disse, ei, isso está em Gálatas, capítulo 2. Os judeus de Jerusalém estão aí, viu? Aí Pedro fez assim, ó. Começou a se escorregar. Aí Paulo disse, vem cá. Vem cá. Vem cá. Você é apóstolo, mas você não está acima do evangelho não. Como sendo tu judeu, vive como gentio e quer dar ideia para os gentios a viverem como judeu, você tem um comportamento hipócrita. Porque todo legalista é hipócrita. Ele ensina um fardo que ele mesmo não toca nem com o dedo mindinho. Todo legalista é hipócrita. E nós devemos se levantar. Justificação pela fé somente. Só Jesus Cristo. Só a fé. E a importância das obras. Eu quero falar, para depois alguém não sair dizendo, ele disse que pode aí, fé em Jesus e graça pode sair. Não. As obras não são causa. As obras são consequências.
Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque já sou salvo. Sou salvo por causa de Jesus. Mas pratico as boas obras porque Deus preparou para que eu andasse nelas. Consequência. Quarta característica da igreja. A igreja de Antioquia era uma igreja 9:5. Isto, 9:10 eu entrego. Tá bom? A igreja de Antioquia era uma igreja solidária. Capítulo 11, os últimos versículos dizem o quê? Que houve uma grande fome, e a igreja de Antioquia se organizou, levantou uma oferta e enviou para os irmãos na Judeia que estavam na fome. Isso se chama missão integral da igreja. A igreja não se preocupa só com a vida espiritual. E aí eu quero dizer uma coisa, que a igreja de Santa Rita está de parabéns, porque, pelo que eu saiba, não existe um trabalho social tão grande, com alcance tão magnífico, no estado da Paraíba, como a igreja aqui em Santa Rita. Então a igreja está de parabéns. Essa é uma igreja missionária, que se preocupa. Eu já fui em alguns projetos, e é de você chegar e ficar assim com o queixo caído, com tanto adolescente lá dentro, ouvindo a mensagem do Evangelho, levando uma alimentação para a sua família. Então, que Deus conserve a igreja de Santa Rita assim, e continue abençoando. Quinto lugar, e fecho a minha Bíblia. A igreja de Antioquia era uma igreja guiada pelo Espírito Santo. O que é que diz o capítulo 13? Que estando ele servindo a Deus, jejuando, o Espírito Santo chegou aí e disse assim: por favor, vocês podem atender um favor meu? Qual favor? Eu peço encarecidamente que separem 2 obreiros aí para eu mandar para uma missão estrangeira. Foi assim que o Espírito Santo disse? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo bradou, o Espírito Santo ordenou, porque o Espírito Santo aqui não recebe ordem, aqui quem manda é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. A igreja ouviu o Espírito, a igreja obedeceu o Espírito e enviou. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que está em sintonia com aquilo que Jesus fez e ensinou. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, e a igreja da Assembleia de Deus aqui em Santa Rita é uma igreja diferenciada, e eu não vou falar isso por causa da igreja de Santa Rita. Eu estou dizendo isso porque eu congrego aqui, e já participei de várias congregações, e eu já sei. Então, eu vou dizer isso, mas baseado no pentecostalismo de muita gente. Tem gente que está dizendo por aí: o Espírito Santo está aqui. Aí, o Espírito Santo fala. 80% do que o Espírito Santo fala é revelando casamento. E os 20% é revelando porta, é revelando interesses pessoais, propósitos pessoais. Irmão, tem alguma coisa errada. Não é alguma não, mas é tudo errado. Por quê? Eu vou provar a vocês. Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Outro no grego é da mesma natureza. Ele também é Deus. Ele não falará de si mesmo. Ele guiará vocês em toda a verdade, e Ele me glorificará. Então, qual é a missão do Espírito Santo na igreja? É nos levar cada vez mais a Cristo, a Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de Jesus. É um crente que na sua cabeça só dá Jesus. Agora detalhe, veja, Ele vai fazer vocês lembrarem, e vai guiar vocês em toda a verdade. O que é que o Espírito Santo disse na igreja? Apartai-me a Saulo e Barnabé para uma obra, para cumprir o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Olha
conexão do Espírito Santo com o ministério e com o que Jesus falou. Aí vem essas atribuições ao Espírito Santo e eu procuro, meu Deus do céu, cadê a conexão entre o que o Espírito Santo está falando nessa igreja para esse irmão e o que Jesus diz? Não tem nenhuma. Então, eu, Alanildo Guedes de Souza, me responsabilizo pelo que eu vou dizer. Não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro da igreja, qual é a reação? É evangelização, é vida de santificação, é vida de compromisso. O Espírito Santo revela, revela. O Espírito Santo fala, fala. Mas o que ele fala está em conexão com o que Jesus falou. Se não tem conexão com Jesus, não é o Espírito Santo. E se alguém diz para você, venha, porque o Espírito está falando aqui, ele vai revelar até teu CPF. Não vai, porque tu quer saber de CPF para quê? Se já é teu. É teu CPF? Eu vou querer saber para quê? De vez em quando você está na internet, escola de profetas, é assim? Escola do mistério, escola da revelação. Nós somos pentecostais. Agora é pentecostais como Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro se levantou e disse: Cristo, 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 Cristo. Quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que prega quem? Cristo. Cristo de manhã, Cristo de tarde, Cristo de noite. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus disse assim, olha aí, segura, para terminar. O que é que os homens dizem que eu sou? Qual é a opinião pública sobre mim? Os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és o profeta. Aí Jesus disse, tá bom, agora vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse assim, tu és, aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse, eu digo uma coisa para você, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Esta revelação vem de Deus. Qual é a revelação que vem do Espírito Santo? Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe.